Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tuguri. Hoje é dia 23 de julho, sexta-feira. Somos convidados a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus explica para nós, hoje, com suas palavras, a parábola que ele contou ontem do semeador. E ele então nos explica o sentido dos vários tipos de terreno que acolheram a palavra. Então, o primeiro terreno é o terreno da beira da estrada, que representa, que simboliza os corações de muitos homens e mulheres que acolhem a palavra, mas não têm profundidade. Acolhem a palavra, mas não prestam atenção, não compreendem, não invocam o Espírito Santo para poder fecundar, não invocam o Espírito Santo para compreender a palavra. E então a semente foi roubada pelo maligno. Depois, a semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Então nós percebemos que as sementes caíram no meio das pedras, mas não tinham raízes profundas, e as sementes que germinaram então não resistiram ao sol, não tiveram umidade suficiente, não tiveram terra suficiente para poder crescer e dar frutos. E o que fez com que aquelas sementes germinassem e não dessem frutos? Quando chegou a perseguição e os sofrimentos. Perseguições e sofrimentos fazem parte da nossa vida. Sempre foi assim e sempre será assim. Há perseguições e sofrimentos na comunidade de fé, na comunidade política, até mesmo na família, onde menos esperaríamos ingratidões e perseguições, encontramos também. Encontramos perseguição e sofrimento. Aqueles que têm fé verdadeira, que têm fé de raiz, a fé madura no Cristo Jesus, conseguem vencer, conseguem driblar essas perseguições e sofrimentos. Mas aqueles que não têm profundidade, aqueles que não têm maturidade, logo desanimam. Quantas pessoas nós conhecemos que eram de comunidade, que eram da igreja, abandonaram a fé porque se desentenderam uns com os outros, porque viram alguma situação, ouviram algum não, se abandonaram a igreja porque não puderam ser padrinhos, ou porque não fizeram suas vontades nos sacramentos do batismo, da comunhão, da crisma, do matrimônio. Quantas pessoas nós conhecemos que abandonaram a igreja porque se desentenderam com o padre, desentenderam com algum membro da comunidade? Sempre lamentável quando a fé que a pessoa tem se resume numa fé frágil, em uma fé simples, que não é capaz de vencer os sofrimentos e as perseguições. E Jesus continua que a semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e as ilusões da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. Aqui Jesus destaca, não é, dois sentimentos que podem também sufocar a nossa fé: as preocupações do mundo. Preocupar-se é querer resolver os problemas antes que eles aconteçam. Preocupar-se é não confiar na providência de Deus e na sua graça. Então, as preocupações, as ilusões, não é, do mundo
nos afastam de Jesus e de Sua palavra, e por isso a palavra de Deus não dá frutos em nós. Mas houve uma semente que caiu em terra boa. É aquela que a pessoa que ouviu a palavra e a compreendeu e a colocou em prática, deu muitos frutos. Um deu 100, outro 60 e outro 30. Então, meus irmãos e irmãs, sejamos capazes de cultivar a palavra, sejamos capazes de irrigar a palavra de Deus com adorações, orações do Santo Terço, participações na missa, silêncio orante e contemplativo. É preciso cultivar, é preciso zelar pela palavra de Deus que foi lançada em nossos corações, a partir dos sacramentos da igreja, para que nós possamos, assim, viver a palavra, testemunhar a palavra e enfrentar as adversidades da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.